A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, domingo 4 de agosto de 2024, quero compartilhar mais uma palavra do Senhor para iniciarmos a semana meditando nos seus ensinamentos. A palavra de hoje encontra-se no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, que diz assim: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O livro de Jó fala sobre a biografia dele. Jó, ele é apresentado como um homem próspero, temente ao Senhor, que tinha 7 filhos e era casado. Ele era uma das pessoas mais ricas na região que ele habitava. E de repente, Jó, ele foi acometido por várias desgraças. Jó, ele empobreceu, perdeu toda a sua riqueza, os seus filhos morreram, ele ficou enfermo e praticamente abandonado, ele e a sua esposa. Nesse momento, tudo isso que aconteceu na vida de Jó foi sobre a permissão do Senhor, pois o seu livro inicia através de um diálogo entre Deus e Satanás, onde Satanás diz para Deus que Jó, ele cria nele porque tudo que acontecia na vida dele era bom. Ele era próspero, tinha filhos, tinha riqueza, tinha saúde. E naquele momento, Deus ele permite que Satanás tocasse na vida dele e tirasse toda a prosperidade, toda a sua saúde e a vida dos seus filhos. Jó, ele entrou num estado de calamidade, uma crise que nós não conseguimos nem imaginar o que é passar pelo que Jó passou. Naquele momento, Jó, muito abatido, debilitado, ele recebeu a visita de 4 amigos, onde esses 4 amigos, do início ao fim, davam a entender que Jó tinha feito algo muito errado, tinha pecado, tinha ficado contra Deus, para Deus permitir que aquilo acontecesse na vida dele. Ele foi julgado do início ao fim pelos seus amigos. E naquele momento, Deus em nenhum momento abandonou Jó. Deus ele esteve presente na vida de Jó e acompanhou tudo o que acontecia, confirmando que a sua palavra é real, confirmando que não há contradição na palavra do Senhor entre Gênesis e Apocalipse. E Deus, após permitir algum tempo, alguns anos se passarem, e Jó na mesma situação, Deus ele se levanta e responde todos os questionamentos feitos pelos seus amigos e pelo próprio Jó. Deus ele é soberano, ele é onipotente, ele é onipresente. Nós não conhecemos Deus na sua plenitude, mas nós, através dos seus ensinamentos, através da sua palavra, de tudo que está registrado na palavra do Senhor, nós compreendemos que Deus ele está no controle de tudo. Eu sei que é difícil a gente entender como, sendo filho de Deus, como sendo escolhidos de Deus, Deus ainda permite que aqui no mundo nós passemos por tribulação, por dificuldades e por tristeza. Nós nunca acharemos a resposta correta, pois nós conhecemos até o ponto que Deus permite que nós conheçamos. A palavra em 1 Coríntios 13, 12, diz assim para nós: Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com quem sou plenamente conhecido. Aqui Paulo ele está dizendo sobre que nós conhecemos Deus numa parte, nós não conhecemos plenamente, mas chegará o dia que nós o veremos face a face e teremos a oportunidade de conhecer Deus assim como Deus nos conhece. Então, nós não podemos questionar Deus e nós não podemos achar que Deus não é bom pelas dificuldades que nós passamos por aqui.
Pois assim como Jó passou, Deus permaneceu ao lado dele, e Deus, ele sempre nos disse na sua palavra que Satanás, ele tem poder aqui na terra. Jesus vai dizer que o príncipe desse mundo é Satanás, mas mais poderoso, além do que o Satanás, é o nosso Senhor. E Jesus, ele apenas permite que Satanás chegue na nossa vida, toque na nossa vida, até o ponto que Deus permite. Há alguns teólogos que dizem que Satanás, ele é um funcionário de Deus, não remunerado, pois ele faz tudo da cabeça dele, achando que vai cooperar para o mal, que vai cooperar para a nossa desistência, talvez, de seguir a Jesus, de nosso afastamento, mas Deus, ele somente permite o toque de Satanás até o ponto que isso cooperará para que o propósito de Deus seja feito na nossa vida. E o livro de Jó, ele termina com Deus respondendo vários questionamentos que eles fizeram. E naquele momento, Jó, ele diz para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de andar, os meus olhos te viram. Glória a Deus por essa palavra. E a palavra vai dizer para nós que tudo na vida de Jó foi restaurado. A sua saúde foi restaurada, ele voltou a tornar-se próspero e ele teve mais 7 filhos. A glória da segunda casa de Jó foi muito maior do que a glória da primeira. Eu sei que nós não queremos passar por essas experiências, mas enfim, nós temos que ter uma verdade, nós temos que ter uma consciência nessa terra, que o mal muitas vezes vai nos tocar. Ou seremos acometidos por uma enfermidade, ou passaremos por uma crise financeira, por uma crise familiar, por uma crise com os filhos. Porém, nós em nenhum momento podemos olhar para Deus e achar que Ele não é bom, achar que Ele nos abandonou, que nós estamos sozinhos. Pois Deus, Ele é o Deus Emanuel, que estará conosco até o fim dos tempos. Deus, Ele jamais nos abandonará. E Deus, Ele nos ama. Os questionamentos vão vir, como vieram para Jó. Mas nós temos que saber que Deus, Ele é muito superior. E a sua mente, os pensamentos dele sobre cada um de nós, vai muito além do que possamos imaginar. A meditação de hoje diz assim: a busca constante da presença do Pai nos afasta das tentações constantes do inimigo. Mesmo Jó passando por toda essa tribulação, Jó ele permaneceu temente ao Senhor. Ele permaneceu crendo no Senhor. Ele por muitas vezes indagou, não sabia o porquê que Deus estava permitindo que ele passasse por aquilo, mas em nenhum momento Jó abandonou a sua fé. Jó blasfemou contra o Senhor. Mesmo sem conhecer, mesmo falando palavras que não era para ter falado, Deus continuou com ele e permaneceu com ele até a restauração da sua vida por completo. Nós precisamos assim ser como Jó, ter essa experiência de fé na nossa vida para nós jamais desanimarmos. Todas essas histórias que estão registradas no Senhor, elas servem para nos dar esperança, para nos dar direção, para compreender que independente do que estamos passando, Deus ele não mudou e nós temos que manter a nossa fé no mesmo lugar e pedir para Deus aumentar a nossa fé cada vez mais. Muitas vezes as pessoas dizem que Jó ele é um exemplo de paciência, mas na verdade, quando estudamos o livro de Jó, nós compreendemos que Jó é um exemplo de fé. Ele teve uma fé inabalável, mesmo na tristeza, na depressão, no luto, na perda, ele continuou crendo que Deus ele era soberano, onipotente e onipresente. Que nós possamos ser como Jó, que a nossa fé possa ser inabalável cada vez mais, independente do cenário que vivemos.
A leitura bíblica de hoje está no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é tremendo. Ele foi escrito pelo rei Salomão, que foi o homem mais sábio que pisou aqui na terra no Antigo Testamento. Salomão, no livro de Provérbios, ele fez um compilado de dicas, de orientações, de ditados para nós podermos ter proveito e colocar em prática na nossa vida. Ele mesmo inicia o livro de Provérbios dizendo que é um livro de sabedoria. Os primeiros 3 versículos dizem assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento e a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Nós, quando colocamos em prática e quando meditamos nos provérbios de Salomão, nós vemos que, de fato, são provérbios que nos ajudam a viver melhor, a ter uma vida mais justa, mais correta e com menos problemas. Que nós possamos meditar nesse livro de Provérbios. E no Provérbios, o primeiro capítulo do livro de Provérbios fala muito sobre a sabedoria, sobre nós sermos sábios, colocarmos em prática, ouvir a Deus, ouvir a correção dos mais velhos, dos nossos pais e orientações. E eu quero compartilhar o versículo 7 do primeiro capítulo, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Algumas versões vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não existe pessoa sábia que não crê em Deus. A pessoa, ela pode ser muito inteligente, ter muito conhecimento, mas se ela já fala ser um ateu, ser uma pessoa que não crê em Deus, você já fica com o pé atrás. Pois o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É Ele que dá toda orientação, toda a estratégia e toda a verdade que precisamos aplicar na nossa vida. Deus abençoe a vida de cada irmão que me ouve, que essas palavras de hoje podem te dar ânimo, te dar força para você seguir durante a semana. Deus ama você, eu amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.